É tipo assim, eu comecei a desenvolver tipo uma psoríase no couro cabeludo. Psoríase. Uhum. E aí eu falava assim, gente, será que desgrama é assim na dermatologista e tal? Ela olhava, aí ela passava uns remédios pro dia que tivesse assim pior e tal. Mas aí eu passo, uso tudo quanto há e aquilo não melhora. Eu falei, isso é emocional, não tem lógica. Uhum. Uhum. Entendi. E aí me conta uma coisa, Adriana. É, quando foi que você começou a perceber? Olha, eu acho que já tem mais de uns 10 anos. Mais de 10. Tá. Você vai ter que contar a tua idade agora pra mim, né? Me diz quantos anos tu tinha, então, quando era. Nem vou pedir idade, vou só pedir 10 anos atrás, Não, né? Que mas eu idade você conto. tinha? Eu tenho 4.0. 40, com 30, então. É mais Uhum. ou menos uma base, né? Não Tá, vou te mais ou afirmar menos. certinho. Tá. O que estava acontecendo na tua vida com 30 anos? Ah, tava acontecendo tanta coisa na minha vida. Assim, como é que eu falo? Tá, o que. Eu vou só pegar o meu celular aqui, o outro, que eu deixei ele do lado. É, me conta assim, ó, Adriana, o que estava acontecendo com você com 30 que estava fazendo com que você se sentisse invadida, desrespeitada de alguma maneira? Ai, Que a aí que tá o pele, problema. ela tem muito a ver com proteção, sabe? Se sentir invadida, se sentir sem espaço, sem proteção. E a cabeça em relação à autoridade, seja líder, seja professor, seja pai, seja mãe, ou relacionamento. Eu acho que pode estar mais envolvido com relacionamento. Ótimo, porque os relacionamentos eles vão repetindo as nossas feridas infantis. E quando você falou pai aí também, foi um período que eu tive a minha filha e assim, o meu pai, ele não é muito apegado assim a neto, essas coisas. E quando a Uhum. minha filha nasceu, ele não veio visitar. E aquilo eu Uhum. fiquei muito sentida, assim, dele não ter vindo visitar. Porque eu Uhum. fui ter filho aí com quase 30 anos, praticamente. Uhum. Faz todo sentido. Uhum. Ótimo. Vou te perguntar mais uma coisa, então. Você tá com a psoríase ativa agora ou não? Tá. Tá ativa. Todo dia eu Uhum. fico quase louca coçando esse negócio. Tá, entendi. E como é que tá teu relacionamento com teu pai? Olha, aí depois que ela nasceu e ele não veio visitar e tal, eu fiquei muito sentida com aquilo, porque eu esperava muito que ele viesse. Uhum. Quando ela fez um aninho, eu fiz um aniversário para ela, fiz aniversário de um aninho. E era só uma coisa mesmo de familiar, que eu nunca gostei de muito assim, muita muvuca, muita gente, não. Aí chamei, ele não veio. E ele não veio dizendo que ele viaja, passa mal para viajar, andar de carro. Mas Uhum. ele não veio aqui, mas ele foi para outra cidade mais longe, no fim de semana do aniversário dela. Uhum. E Uhum. aquilo, assim, eu fiquei muito sentida. Muito, muito. Porque eu Uhum. fiquei 5 meses sem ir na casa dele. Uhum. Uhum. Quando você me fala de sentida, vamos colocar emoções, né? No método Ressignifica, a gente trabalha muito com as emoções. Você ficou magoada, você ficou com raiva, você ficou triste. O que que você sentiu? Eu senti muita mágoa. Mágoa. Tá. Uhum. Mágoa. Uhum. A mágoa, ela tá ligada à tristeza e à raiva. Só que a mágoa, ela fica pra dentro, né? Ela machuca pra dentro. A raiva é pra fora, né? Mágoa é pra dentro, aquela dorzinha. E lá na gestação, também, quando ele não veio, você ficou magoada?
Na gestação, não, quando ela nasceu, no caso, né? Isso, quando ela Eu nasceu, você fiquei, ficou magoada também? aí eu fiquei muito triste. Eu fiquei Triste. muito triste porque eu queria que ele tivesse vindo, entendeu? Tá, claro, com certeza. Imagina a neta, né? Tristeza e mágoa. Tá bom. Mas a minha pergunta era como é que tá teu relacionamento com teu pai agora? Meu relacionamento com meu pai, nesse meio tempo, já aconteceu muitas coisas, assim, de, de tipo assim, de olhar para ele como se sentindo rejeitada por ele, entende? Essa sensação Uhum, que, é que eu isso. tenho. Uhum, uhum, uhum. E aí, nesse meio tempo, assim, sempre sentindo, assim, que ele mais olhava pelas outras, que a gente é em quatro irmãs, do que para mim. Mas eu não sei qual era o pensamento dele, se, tipo assim, se ele me olhava como alguém que não precisava, Uhum, entendeu? Como ele julga as outras precisar, em questão financeira, que eu quero dizer. E tá, eu sentia essa, tipo, essa rejeição. tá. E assim, na ordem das filhas, você é qual? A segunda. Segunda, tá. Segunda filha. Uhum. Você sabe se ele foi te visitar no hospital quando você nasceu? Não sei. Quando você olha para a menininha, né? Para tua criancinha, tua menininha, quais que são as lembranças que a menininha tem do pai? Quando eu era lá pequenininha, É. O que que você lembra da tua infância, assim, e quando você lembra da infância, ou o que que você ouviu falar, digamos assim, né? Desse relacionamento da menininha com o pai? eu não tenho muita lembrança, Manoel. Eu tenho lembrança minha maior, Maior que mas idade. muito pequenininha, não. Maior que idade. Ah, sei lá, maior depois dos 5 anos. Depois dos 5. Beleza, ótimo. 5 anos. O que que aquela menininha de 5 anos, quando olhava para o pai, sentia? Olha, tem uma coisa assim que eu sentia muito, 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 muito mesmo, que era vontade de ir no colo dele. E ele, Amadinha, ele não entendi. pegava. Por quê? Eu olhava assim com o desejo de que ele chamasse para sentar no colo dele, igual quando Uhum, qualquer pai pega o filho, não tem? E uhum, ele não, nunca pegava. uhum. E você sabe por quê? Eu não sei, assim, eu fui estudar os traços de caráter e eu cheguei à conclusão que ele não gosta de contato, entendeu? Não é que ele não gosta de contato. Só que uma Uhum. criança não entende essas coisas, né? Não, não, com certeza não. Mas aí, nesse sentido, ele não pegava ninguém no colo. Nem Não, você, nem as suas irmãs. ele não é de pegar a criança no colo. Não é. Tá, entendi. E aí, agora adulta, ele abraça, assim? Como é que é essa coisa do contato? É aquela coisa bem longe, bem distante, assim, aquele abraço meio de lado, meio distante, assim. Querida, entendi, entendi. E aí, quando a menininha olha pra mãe, daí ela ganhava o colo da mãe ou não? Olha, não era muito também, não. Os dois tinham a mesma característica, então. É, não era muito, não. A única coisa que eu sei é que ele fala assim que quando a gente era pequenininha, que a gente mamava mamadeira ainda, ela não levantava à noite nem por nada para dar mamadeira a gente. Se ele quisesse dormir, ele tinha que levantar, fazer a mamadeira e dar para ir dormir, porque senão a gente ia ficar chorando. É a única Entendi. coisa que eu sei, assim, da boca dele, que ele falou. E ele ainda Ok. falou assim, quando eu estava grávida, ele falou assim: tomara que sua filha não seja chorona igual você era, porque você Oh, chorava com força. que amar. E a tua filha foi ou não? A minha filha, ela não dormia. A minha filha é difícil de dormir até hoje. Ela cura uma parte tua, né? Porque daí você pega bastante ela no colo, daí você dá bastante mamadeira.
Você faz bastante coisa com ela que você gostaria que tivessem feito contigo, né? Não tanto, tipo assim, eu cuido, quando tá passando mal, eu cuido muito mais, mas eu não sou também aquela pessoa que fica o tempo todo agarrada numa criança. Mas quando ela não dorme, você não vai lá na cama dela ou você não pega ela no colo? Vai, mas tipo assim, quando era pequenininha era mais fácil nós dormir do que ela. Mas aí você pegava ela no colo. Pegava, tentava, rodopiava, dia e noite rodopiando com ela para ela dormir, não dormia não. Uhum. E o teu pai falava com você sobre isso? Não? Não, não é muito de falar muito da nossa infância, não. Uhum. Ok. Uhum. Ok. E você sente que você conseguiu fazer diferente com a tua filha? Não muito. Você Eu não, repetiu muita coisa. eu não sou muito de mimar, apesar de querer e não conseguir. Uhum. Uhum. Às vezes ela vem e fala assim, me dá um abraço, eu tô tão carente, entendeu? Eu abraço, mas assim, se ela não pedir, dificilmente eu vou abraçar. Você tá percebendo onde é que tá a tua ferida? Eu já percebi isso. Uhum. Você já tinha percebido? Já Uhum. assistindo seus vídeos, já percebi. Olha que legal, que bacana. Eu só não sabia ressignificar. Hum. Boa, boa estratégia. É, e assim, ó, só mais uma pergunta, mas eu acredito que eu já tenho entendido aí o movimento que você está fazendo. A psoríase ativa. Você me falou, quando eu comecei a perguntar lá sobre os 30 anos, né? Você me falou que parecia que estava mais relacionada ao relacionamento, e depois você começou a me falar sobre o pai, né? É, porque nessa fase aí, foi uma fase que começou a esfriar também. O relacionamento. Uhum. Uhum, Foi uhum, esfriando, foi antes dos 30 até. uhum. Até que eu falo assim que a minha gravidez aconteceu de sacanagem dele, porque ele percebeu que eu estava me afastando, né? Eu estava Hum, esfriando. entendi, entendi. Nossa, o que que você sente em relação a isso? Sacanagem? É traição? É mágoa? É raiva? Nossa, assim, a princípio eu fiquei revoltada quando eu descobri, entende? Que aí eu falei assim, Uhum, poxa vida, eu falei que você tinha me sacaneado e você falou que não. Você jurou que uhum, não, você jurou que não. uhum. E aí eu senti uma certa revolta, porque eu nunca pensei em ser mãe, sabe? Sabe algo que você Hum, pensa hoje, amanhã você já desistiu? uhum. Pensa e dispensa rapidinho. Sim, eu era assim. Uhum, Eu era uhum, muito insegura essa questão de ter filho. uhum. Entendi. Uhum. E aí o fato de ter vindo a filha fez com que você ficasse no relacionamento? Sim. Uhum, uhum. E desde então a psoríase está E, a- enlouquecida na tua cabeça. e aí, tipo assim, com uma certa revolta, porque toda vida ele me pediu filho, que queria filho, que queria filho. Aí eu falava assim com ele assim, eu não quero filho porque eu sou muito dorminhoca, e eu sou mesmo. Deu 9h30, eu tô dormindo. E eu não vou conseguir ficar acordado com criança de noite, eu falava com ele. Aí ele falava assim, não, pode deixar que de noite eu olho para você. Porque ele só Hum, dormia tarde, 11h30, meia-noite. Aí uhum. quando a criança nasceu, o que que aconteceu? Foi o inverso. O homem dava 7h30, 8h, ele queria dormir. E você teve que ficar com a criança. E eu tinha que ficar o dia inteiro com o menino chorando porque ela não dormia, com cólica, sem ninguém Uhum, para me ajudar. E chegava à noite eu não dormia, porque também ela não dormia. Ela ia dormir 11h30, meia-noite. E eu comecei a sentir um cansaço e um estresse muito grande, muito grande. uhum, uhum. E aí Entendi. começou a ter uma certa raiva, se criando uma raiva dentro de mim. Porque aí Uhum, nesse período que eu ganhei ela, ele tinha férias vencidas e aí ele uhum, tirou 45 dias, ficou em casa comigo. uhum.
E às vezes no princípio do resguardo, eu chamava ele para pegar ela para mim no berço, porque eu estava com dificuldade de descer da cama, porque doía de muito, muita cesariana, e ele não acordava. Eu chamava, 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 ele não acordava. E aquilo foi Uhum, criando mais raiva, mais raiva, mais raiva. Acho que tudo isso foi ajudando a piorar a psoríase. uhum, uhum. E hoje você tá bem no relacionamento? Continua uma coisa assim, meio fria. Uhum. Uma coisa meio, parece A que é dois gestação irmãos não convivendo. resolveu, né? Nem sempre filhos vai segurar um Só relacionamento. piora às vezes, né? Só piora Sim. às E vezes. aí, depois que isso que aconteceu, a gravidez que nasceu, e aí eu fui aí entender o que muitas pessoas falavam assim, por que que depois que tem filho o casal se separa? Uhum, Aí eu fui entender. uhum, Porque, de certa forma, há um afastamento ali. uhum, E aí, ao invés do companheiro tentar buscar a companheira como esposa, ele quer competir com a criança. uhum, E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Aí uhum, começou a ter os problemas em relação à atenção. uhum, uhum. Mas aí você se sentiu de alguma maneira rejeitada por ele? Não, na realidade aí quem começou a rejeitar fui eu, Uhum, porque, tipo assim, eu sentia tanto medo, tanto medo, tanto medo por estar passando por aquele momento que eu não sentia, como é que fala? Eu não sentia a vontade de ter o uhum, contato de novo, uhum. Você estava entendeu? com raiva dele. Tava com raiva, eu tava passando por aquilo sozinha, eu tava cuidando de menino sozinha. À noite que ele poderia estar revezando, ele estava querendo dormir, que disse que estava cansado. Eu também estava cansada. E Eu olha para estava o dia aquela inteiro. menininha lá de 5 anos, que queria muito, muito, muito colo do pai. O que que ela sentia? Rejeição. E raiva também? Raiva, mas sim, o desejo era muito grande por ele não chamar, se sentia rejeitada. E a rejeição, porque a sensação que eu tenho, Adriana, é que, por que que eu tô falando de raiva, 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 né? Tem a rejeição, sim, né? Tem a rejeição, principalmente do pai lá, o sentimento de rejeição do pai, né? Por que que coça, né? A raiva é o quê, né? A raiva é a Modo garra, de arranhar. né? Então, assim, tipo, a sensação que você tem, vou tirar minha presilha aqui, a sensação que você tem é como se você quisesse tirar aquela, quisesse tirar fora de você, né? E aqui representado na cabeça, porque a cabeça tem muito a ver, e principalmente essa parte do cabelo, né? Tem muito a ver com poder e com figura de autoridade. Então, a tua primeira figura de autoridade foi teu pai, tua mãe, né? Então, só, nenhum dos dois entregou afetivamente aquilo que você gostaria de ter recebido, que aquela menininha gostaria de ter recebido. A gente sabe que eles entregaram o que era possível para eles, né? Então, não é sobre culpar ou responsabilizar. Mas aí, quando é que ativou a tua, né, essa raiva, essa revolta aqui? Aí quando veio o primeiro, veio o filho, né, veio a filha, enfim, teve essa questão do pai, só que aí essa questão do pai já estava projetada no marido, né? Que daí a raiva, como assim? Você me sacaneou? Como assim? Eu não queria ter filho? Como assim? Eu não, né? Tipo, e é a mesma sensação. Como assim, pai? Você tem um colo inteiro aí, você não dá, né? Você não dá para mim, você não dá para minhas irmãs, você não dá para ninguém. Por que você não dá colo, né? A mãe, poxa, tava lá chorando com fome, sei lá, né? Mamadeira, enfim, tipo, raiva, pô, por que, que ninguém vem me acolher? Por que, que ninguém vai vir me apoiar, me ajudar, né? Porque daí o pai vinha, enfiava a mamadeira, dava a mamadeira, tipo,
fica quieta, né? Então, por mais que a criança não consiga, talvez enquanto criança, você não consiga dizer para mim, ah, mano, eu sentia raiva do meu pai que, pô, por que ele não pegava no colo? Minha mãe, por que ele não me levantava da cama e me dava comida? Né? Me dava uma mamadeira, ou vinha ali me acocar, me ajudar, sei lá o quê, né? No marido agora, a adulta consegue entender que é raiva. Mas a criança também não entendia que era rejeição. Só que a gente não diz raiva, normalmente as pessoas não falam raiva porque é feio sentir raiva, né? Pessoa raivosa é feio, né? Então daí a gente faz essas outras coisas assim, né? Fica coçando, fica arranhando, fica fazendo esse movimento todo, né? E aí me parece assim que a psoríase ela veio olhando pela psicossomática, né? Justamente para te ajudar a olhar para as tuas primeiras relações. Por quê? Sem que você acolha aquele paizinho, aquela mãezinha, do jeito que eles foram, ou acolha aquela menininha, né? A tua filha vai continuar pedindo abraço, vai continuar pedindo atenção, vai continuar pedindo carinho, né? Porque ela está sendo o espelho daquela menininha lá do passado, que queria o olhar do pai, que queria o abraço do pai, o colo do pai, né? Que queria o olhar da mãe, o carinho da mãe, né? Porque a cabeça também é um momento em que você pode se sentir acolhida, né? Quando uma pessoa passa a mão na tua cabeça, ela pode se sentir acolhida, mas no teu caso, me parece que faltou muito desse acolhimento, né? Faz sentido quando eu te falo isso? Faz todo sentido. E aí hoje eu tava penteando o cabelo da minha filha, que ela tem dificuldade para amarrar o cabelo. E aí qualquer puxãozinho que você dá, ela chora. Chora, 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 chora. Aí eu de tanto assistir esse monte de troço, tanto assistir, aí eu fui e falei assim com você, eu acho que eu sei, porque eu não choro, pode puxar meu cabelo que não dói. E ela, qualquer fiozinho que você puxar na cabeça dela, ela tá chorando. Aí eu falei, eu acho que eu sei o que que aconteceu que você criou essa dor tão grande no seu couro cabeludo. Porque, tipo assim, a minha revolta, o meu cansaço era tão grande quando ela era pequenininha, quando eu ia arrumar o cabelo dela para ir para a escola, e às vezes não tinha dormido de noite, que ela não dormia. Ai, mas eu puxava aquele cabelo. Eu sentava o pente e ela, tipo assim, ela ia o pescoço mole e eu falava, firma a cabeça que eu tenho que amarrar esse cabelo. Sim, E de ela não novo. dava um choro, não dava um grito. E agora, depois de maiorzinha, ela desenvolveu essa dor. Não pode nem botar a mão. Olha só, né? É uma dor muito mais emocional do que física, né? Sim, Uhum. Nossa, que bonito poder olhar tudo isso, né, Adriana? Nossa, eu fico tão feliz de você já ter percebido tanta coisa só me acompanhando. Que lindo, percebi muita coisa, Manu, muita coisa. que lindo, que lindo. Nossa, muito. Fico emocionada, assim, sabe? Mesmo, e de E coração, porque eu mesmo assim, identificando isso nela hoje, e eu já, tipo assim, pensando assim, como é que eu vou fazer para ressignificar isso? lá no Porque foi método. algo que eu mesmo causei. Sim, e que bom que você não se sente culpado, né? Que você olha deste olhar de, olha, eu sei que o que ela está passando é um desconforto emocional, né? Você não tinha recursos para lidar diferente. Você já foi melhor do que os teus pais foram contigo. Mas obviamente que você não foi perfeita. E ninguém, nenhuma mãe é perfeita, né? Porque tem muita coisa, muito é interpretação também, né? Porque às vezes Uhum. teus pais poderiam ter te dado o colo, tua mãe poderia ter te dado uma madeira à noite, e uma noite que ela não levantou, sei lá, né? Você ficou com aquela sensação de abandono, ou o pai não deu o colo, ficou com a sensação de rejeição, né? Então tudo depende da interpretação das crianças. E ajudando, né, olhando para você, lá no método, na formação, você vai aprender assim como ressignificar com técnica
de hipnose ericksoniana, né? Como ressignificar com a fala, como ressignificar e reprogramar, né? Como utilizar a reprogramação para criar uma nova história, para criar uma nova sensação dentro da tua filha, né, que eu tô falando. Mas agora, é claro, você vai passar isso comigo aqui dentro da causa raiz, né, dentro desse projeto, porque eu gosto realmente de mostrar como eu faço. E o que eu mostro aqui eu não fico explicando, ó, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquele outro, né? Lá dentro da formação eu explico, olha, agora teve essa fala, né? Ela falou que então assim, ó, teve picos, né? 30 anos quando ela ficou gestante, ficou com raiva do marido, ele prometeu coisas e ele não cumpriu. Mas a raiz está onde? Né? Porque daí muitas pessoas, o que acontece? Ah, então beleza, então foi aos 30 anos, vamos ressignificar os 30 anos. Se ressignificar os 30 anos, vai resolver uma parte, mas não vai resolver a raiz. Porque qual que é a raiz da Adriana? É a Ela não raiva que ela tinha de não ir no colo daquele pai abençoado e daquela mãe que não levantava de noite para cuidar dela e dar mamadeira. E era rejeição para todo lado, porque, tipo assim, aí eu queria o carinho da avó, no caso, Ninguém dava. mãe dele, que a gente morava assim no interior, morava assim, um terreiro, o outro terreiro era dela. Então a gente vivia por ali. E eu não tinha. Ela era igual ele, ela não dava esse carinho, Ela não entendeu? sabia o que E era. eu queria tanto assim que ela fosse aquela avó que chegasse. Não tinha esse negócio com ela. Se a Meu. gente fosse comer na casa dela e deixasse comida no prato, ela falasse, também tem os olhos maior do que a barriga, não sei o quê. Entende? Carinhosamente cuidada. Então, assim, eu sentia rejeição para todo lado. Eita, Lele. Vamos pensar sobre isso então, Adriana, né? Para a gente poder ressignificar. O que é para você o contrário de rejeição? O contrário saudável de rejeição? Contrário de rejeição para mim é afeto. Afeto. Uhum. E o que é o contrário de raiva? Contrário de raiva. Contrário de raiva, eu acho que é amor. Ai, que legal. Uhum. Raiva, amor. Ué, porque Uhum. quem ama não vai sentir raiva. Uhum. É isso aí. Para mim também é o contrário. Ódio, raiva, o contrário disso é amor, né? Para mim. Mas existem vários pacientes que têm outras percepções. E é muito engraçado como cada inconsciente traz as coisas, né? Outra coisa. Primeira resposta que vier na cabeça para você, tá? Se afeto fosse uma cor ou um objeto, o que seria? Uma cor ou objeto, uma cor dourada. Uau, muito legal. Uhum. E se amor fosse uma cor ou um objeto, o que seria? Amor, se fosse uma cor, seria vermelho. Vermelho, que lindo. Uhum, ok. Nossa, vermelho e dourado fica bem bonito. Uhum, muito bem. Então, Adriana, agora eu vou te convidar para a gente fazer a ressignificação e a reprogramação desses conteúdos todos, tá? Então, eu vou conversar contigo, vou ir te dando sugestões, e aí o que acontece? Eu vou te pedir para você abrir teus olhos quando eu solicitar, tá? Porque eu vou te sugerindo, você vai visualizando e você vai me dando feedback. Como é que tá, como é que não tá. E aí você abre. Eu tenho dificuldade com esse visualizar. Não tem problema. Tem pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu explico também lá na formação, né? Tem pessoas que não visualizam. Tem pessoas Eu que só te sentem. ouço, mas assim, fazer um filme do que você está falando é muito difícil. Tá tudo bem. Para mim também é assim. Às vezes eu não consigo fazer imagens, porque as imagens são dos visuais, né? Quem é visual consegue imaginar o filme.
Agora, quem é sinestésico, né? Isso também é um teste que é feito lá. Eu também sou sinestésica. Então eu sinto, eu ouço, né? Mas eu realmente não visualizo, assim. Para mim, às vezes, vem flashes, né? A pessoa tá falando, visualiza um dourado. Eu não imagino dourado, assim. Eu sinto um negócio bom, né? E isso é o suficiente para que eu consiga fazer as minhas ressignificações e as reprogramações. Então tá tudo bem sentir, né? É até uma forma mais profunda, talvez, né? Não que a visualização não funcione, funciona também, mas o sentir é um modo ainda mais profundo de ressignificação e de reprogramação, né? Isso é uma das coisas que também tá lá bem explicadinho, porque a gente tem paciente de todo jeito, né? Que só escuta, que só vê, que só sente, e aí a gente vai, cada paciente a gente vai se ajustando. Que bom que você é sinestésica, que aí fica no meu caminho, no meu canal de comunicação também já fica mais fácil de eu ir sugerindo, né? Então eu vou te pedir para você. Você tá confortável aí com o celular do jeito que tá? Tá confortável? Então, legal. Tô. Vou te pedir então para você ir fechando teus olhos e você ir prestando atenção na tua respiração agora. Inspira profundo pelo nariz, vai soltando ar pela boca. Isso. Inspira. Leva o saudável e o positivo para você. Expira. Vai colocando para fora tudo aquilo que já não serve. Isso mesmo. Se conecta agora com a espiritualidade que você acredita e autoriza que esses seres de luz possam trazer para você esse dourado e esse vermelho. Como se você sentisse nesse momento o calorzinho do colo, o calorzinho do afeto, do amor. E é com esse vermelho, com esse dourado e com essas sensações tão gostosas que eu gostaria que você fosse voltando no tempo, no espaço, e que você fosse lá encontrar aquela menininha de 5 anos que estava sedenta do colo daquele paizinho. É lá naquela menina que eu gostaria que você levasse esse vermelho, esse dourado, e que você pudesse agora, nesse momento, pegá-la no colo, acarinhar ela, abraçar ela e deixar que esse vermelho e esse dourado vão fazendo parte. E essa sensação de acolhimento vai fazendo parte do teu sentir. Vai entregando para aquela menininha de 5 anos tudo aquilo que ela não recebeu. E assim, vou pedindo para que você vá com leveza, com conforto, levando esse vermelho e esse dourado lá pro útero da tua mãe, e que você vá voltando um pouquinho mais no tempo e no espaço, e que você autorize a deixar esse vermelho e esse dourado disponível para toda a tua linhagem. Para a avó, para o vô, para o bisavô, para a bisavó,
para toda a linhagem. E assim, gostaria que você autorizasse que o momento em que teu pai e tua mãe foram fecundados, eles recebam esse vermelho e esse dourado. O mesmo vai acontecendo na adolescência, na infância, na adolescência, na juventude deles. No momento em que você é concebida, você é concebida com esse vermelho e com esse dourado. Sinta como é gostoso estar na barriga da mamãe, como tem amor, como tem carinho. Pai passando a mão na barriga, conversando com você pequenininha ainda dentro da barriguinha da mamãe. A mamãe também fazendo isso. E vai deixando que todos os meses de gestação vão sendo preenchidos com esse vermelho, com esse dourado. E o mesmo vai acontecendo no momento do teu nascimento. Perceba teu pai, tua mãe, quando você chega no mundo. E essa sala toda cheia de vermelho e dourado. Sinta o calor do abraço, cheirinho da tua mãe na primeira mamada. Depois as enfermeiras passam para o teu pai. Veja como é gostoso aquele colo, sinta como é gostoso aquele colo. Sinta o beijo na testa, um beijo de acolhimento. Perceba o quão alegres e felizes seus pais estão, seus avós estão, e todas as pessoas estão. Vai entregando esse vermelho e esse dourado na tua infância. Veja como o colo do papai é fácil. Que as meninas disputam o colo do pai. Sai uma entre a outra, sai uma entre a outra. Que em qualquer momento, seja à noite, seja durante o dia, a mãe, o pai estão disponíveis. Com esse vermelho, com esse dourado. Vai visualizando a infância, a adolescência, tendo esse acolhimento, esse carinho. E agora vai para o momento em que você conhece a pessoa que hoje é teu marido e entrega para aquela jovem esse sentimento de acolhimento. O vermelho do amor, dourado do afeto. Vai exatamente para o momento em que você e teu esposo estão concebendo a filha de vocês.
Coloque esse vermelho e esse dourado em todo esse espaço. No local onde vocês estão. E visualize agora. Sente agora que você pode ser e fazer diferente com a sua filha. Entregando esse amor, esse carinho, esse afeto, que agora está disponível para você e para a tua linhagem. E também visualiza a sua filha cheia dessas cores tão saudáveis, vermelho, dourado. Visualiza o nascimento dela. Perceba como é gostoso, como é maravilhoso poder dar o colo, dar o carinho, dar o afeto. Vai visualizando o vermelho e dourado fazendo parte também da infância dela. Você podendo com amor, com carinho, alisar o cabelo dela, amarrar o cabelo dela para ir para a escola. E vai percebendo esse vermelho e esse dourado fazendo parte da tua vida enquanto casal, da tua vida enquanto mãe, enquanto mulher e também da tua vida enquanto terapeuta. Vai levando esse vermelho, esse dourado para o teu futuro. Vai visualizando você com amor, com verdade, transformando vidas, ressignificando vidas. Porque sim, é seguro, é saudável. Leve o tempo que for necessário. Visualiza você no teu futuro de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Visualizando isso, sentindo isso, o vermelho, o dourado. E ainda com os olhos fechados, compartilha como é para você esse futuro. Eu tô sorrindo. Uhum. Como que tá essa cabecinha, esse cabelo aí, essa cabeça? Ele tá lindo, Uhum. coceira. Uau! Uhum. Então, eu quero que você fortaleça essa sensação agradável de poder, sinta como é gostoso poder nesse futuro passar a mão na tua cabeça, só para fazer carinho, só para lavar o cabelo, para arrumar o cabelo.
com um sentimento de conforto, com um sentimento de alegria. E veja como é leve também amarrar o cabelo da sua filha. Como ela se sente feliz em ter cabelo comprido. Use o tempo que for necessário. Visualize essa sensação agradável, confortável de você. Quando puder, me conta como que é essa sensação de viver esse futuro saudável, esse futuro feliz. Eu não consigo explicar. Só me vejo muito feliz, rindo. Estou Uhum. sentada numa cadeira rindo. Uau! Então eu gostaria que você, como se você pudesse abraçar essa sensação tão gostosa, se ela fosse representada em uma cor ou em um objeto, gostaria que você trouxesse essa sensação para o teu presente, espalhasse na tua casa, nas tuas relações de modo geral, seja com a tua filha, seja com o teu marido, seja com as pessoas que você tem contato. E ensina essa sensação para jovem, para adolescente, para criança. Deixa essa mesma sensação disponível para toda a tua linhagem. Sentindo o merecimento. Desde o amor e a verdade. E assim que sentir que está pronta, vai retomando a consciência do aqui e agora, do momento presente. Respirando profundo pelo nariz, soltando ar pela boca, sendo grata à espiritualidade que esteve conosco, sendo grata a você. E quando sentir que está pronta, abre teus olhos e se traz de volta para aqui agora e para o momento presente. É. Como você está? Ai, anestesiada. Essa é a sensação. Anestesiada. Que legal. Uma sensação que eu, como se eu tivesse tomado anestesia, que eu não conseguia nem me mover. Uhum. E você nem visualizava, né? Não, eu sentia. Uhum. É Eu isso, porque as pessoas, sentia. né? Tem muitas pessoas que têm esse olhar, nossa, mas eu não me concentro, mas eu não visualizo, mas eu já vivi isso e não funciona, né? Funciona, né? Mas eu sinto assim, aquela sensação de. É tipo um arrepio, não tem? Que você fica o tempo todo arrepiando o corpo, aquele arrepio sobe e desce. Uhum. Uhum. E é sempre assim, quando eu me concentro, que eu vou fazer uma meditação, alguma coisa assim, é essa sensação. Uhum. E o teu... Mandar eu visualizar, não visualizo nada. Uhum.
E o teu Mas eu sistema. vi, mas eu vi as irmãzinhas pulando de colo em colo lá. Eu imaginei que essa você ia imaginar, que é fácil, né? Uma ir disputando o colo com a outro colo do pai, né? E isso Uhum. ajuda muito na ressignificação, né? Porque precisa visualizar, imaginar o tempo inteiro, né? Mas tem situações que é necessário sentir, né? E é isso, a tua fala valida, né? A nossa ressignificação, porque o teu corpo sentiu, né? Sentiu. Essa é a estratégia. Né? Isso faz toda a diferença. Por isso que quando começo a ensinar ressignificação, os alunos sempre perguntam, né? Tá, mas como é que eu sei se deu certo, se não deu certo, né? E aí é isso, né? Tem protocolinho lá para saber o que é causa raiz, tem protocolinho para saber o que é ressignificação, porque é isso, né? Essa questão da hipnose, eu já tinha passado por uma vez. Tipo assim, ele estava tentando, o psicólogo estava tentando me acalmar, porque eu estava muito agitada, muito ansiosa. Eu pensava assim, ele falava, ele ia falando, introduzindo, e eu ia visualizando aquilo, mas eu pensava assim, será mesmo que ele acha que vai me acalmar com essa fala? Quando dava no outro dia, eu estava lenta igual uma tartaruga. Aham, E eu aham, falava assim, meu Deus, o que que você fez? aham. Que eu É, ali no ato, ali, imaginando se será que ele acha que ele vai me paralisar com essa fala? uhum. E no outro dia eu estava lenta. É algo muito curioso. O Erickson falava, né, que na verdade toda hipnose é uma auto-hipnose. Porque a hipnose que eu trabalho, você não perdeu a consciência em nenhum momento, né? Você ficou me ouvindo o tempo inteiro, correspondendo a mim o tempo todo, né? Mesmo que você não estivesse falando com fala, eu estava te observando, né? Estava respondendo, então por isso que eu ia mudando. Ia mudando a fala, ia mudando a sugestão, enfim, né? Porque isso é uma coisa que a gente aprende, né? A gente Mas, aprende. Emanuele, tem gente que entra sozinho, né? Sim, tem os Numa níveis de coisa. sugestionabilidade que a gente chama, né? Tem os Porque eu níveis. já fui atender uma menina, uma senhora já. E eu não fiz esse ato de fazer ela ficar voltando e tal. Eu fiz ela pensar nas dores dela, né? No passado, nas coisas que foi ruim. Ela apagou. E ela ficou apagada por mais de 15 minutos. E eu É, chamava e ela não vinha. é, Ela veio no momento dela. só que aí tem que ver, isso eu explico também, né? Que às vezes é resistência, às vezes a pessoa não quer olhar. Aí eu já fiquei assim, fiquei com medo, né? Porque é o meu medo, a pessoa pagar e depois eu não conseguir. E eu Não. não estava fazendo o processo para ela ficar Uhum. voltando. Eu pedi que ela voltasse lá na infância dela. E ela deu um apagão assim por uns 15 minutos, porque eu chamava, eu perguntava, tá tudo bem? E ela não reagia. É, isso me parece resistência. Aí eu não sei, porque tipo assim, foi através do método que eu aprendi no outro curso que tem gente que faz isso mesmo, que era para Uhum. esperar que ela voltava. É, eu não sei qual é o método utilizado, né? Mas eu não utilizo o transe inconsciente. Não, mas ele não ensinou você a fazer isso. Uhum. Só que ele falou que tem gente que, pelo fato de fechar os olhos, se concentrar, ela apaga, ela vai sozinha. É que aí é que tá. A minha metodologia vai utilizar a hipnose consciente. Porque quando a pessoa apaga, ela entra no inconsciente. Então, assim, eu não sei se a pessoa está ouvindo e está ressignificando aquilo que eu estou dizendo para ela, né? Pode ser que o sistema dela só bloqueou, aí ela volta e teoricamente aconteceu, né? Só que aí existem várias linhas terapêuticas que falam sobre isso, né? Ah, o fato de entrar em transe já é terapêutico. Na profundidade de ressignificação, nem sempre.
Pois Porque é, nem mas sempre no. a pessoa apagar resolve, ressignifica aquilo que a gente está sugerindo enquanto terapeuta mesmo, né? Então, mas aí ele foi e falou, gente, eu não estou ensinando vocês a ficar fazendo a pessoa entrar lá na. Eu Uhum, não sei até onde ela foi, porque eu uhum, pedi que ela fosse na idade lá de 0 a 10 anos, o que ela lembrasse. Ela fechou os olhos e ficou na dela, ficou. Eu esperei. Era só para pensar, eu não estava comandando nada em fala, né? uhum. É E uma aí paciente eu resistente. falava, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Porque ele falou que a gente podia chamar, e ela não tá, ela voltou no momento dela. É, eu não vou julgar. A minha insegurança que a tal da hipnose é isso daí. É, mas assim, ó, dentro do método, você tem, no método Ressignifique, você vai aprender níveis de sugestionabilidade do paciente. Então, assim, antes de colocar o paciente em transe, você vai entender qual que é o nível. Aqui eu não fico dizendo, eu estou fazendo o teste de sugestionabilidade da Adriana, né? No método tem um teste. Por quê? Porque tem pessoas que vão tão rápido que você não faz nem deitado no transe. Você faz sentado, faz em pé. Porque quem precisa ter a ferramenta é o terapeuta. O terapeuta é que precisa fazer. Porque assim, ó, então eu vou entender que essa paciente ela sempre tem que apagar para fazer a hipnose, né? Ela tá na resistência. É, faz sentido isso que você está falando, porque aí tinha assim que pensar, voltar lá, fazer aquele filme lá várias vezes. E aí chegou um momento que ela falou assim, eu não quero mais voltar. Ah, pronto. Ela falou assim, dói muito voltar. Ela Uhum, falou, dói muito. uhum. E é isso, Mas, eu oriento as minhas terapeutas a falarem sobre isso, né? É para voltar e sentir dor pela última vez. Ou mas você foi o que eu falei fica com ela. doendo pela vida inteira. Mas provavelmente essa técnica você olhou. Essa fala foi dos aprendizados que você teve comigo? Não, não, foi de outro curso. Aí eu fui falei com ela, ela falava assim, eu não quero voltar. E ela chorava. Aí eu falei assim com ela, eu preciso voltar para não doer nunca mais. Aí ela Uhum, voltou. uhum, Aí ela comentou sobre o que ela estava vendo. Aí depois que ela comentou, é tipo assim, parece que liberou a dor dela. uhum. Mas isso foram quantas sessões? Será? Foi numa sessão. Ah, numa. Numa sessão. Que legal. Mas, tipo assim, não é igual a sua, é um processo que vai até a idade atual, né? Uhum, E foi numa sessão que ela fez isso. uhum, uhum, Quando levantou, chorou. Quando levantou, rindo, mas rindo. Eu falei assim, uhum, algum efeito fez. uhum. Porque você teve manejo, senão não ia rolar. Porque ela foi na resistência. Quando ela desligou, quando ela apagou, ela estava na resistência, né? E aí isso é uma técnica também, assim, ó. Paciente resistente, nem sempre você vai na jugular ali da pessoa, né? Porque dá para ressignificar de outra forma. Né? Eu ensino na formação a hipnose conversacional. Que a pessoa É, nem fechou o olho, que a pessoa nem nada, e você está ajudando ela a fazer a ressignificação. Mas isso tá sim, eu lá no percebi isso nono, nas pessoas. Eu, oitavo, oitavo módulo lá para frente, né? mas eu já percebi isso nas pessoas. Tem pessoas que ressignifica falando. Uhum. Isso é o que eu Ela, ensino ela como precisa hipnose falar. conversacional. Uhum. Ela Uhum. precisa falar. Se ela não falar, parece que ela não consegue ressignificar aquilo. Tem pacientes e pacientes, né? Pacientes mais sugestionáveis e menos sugestionáveis, né? Mais racionais ou mais emocionais. Nós sinestésicos a gente vai rapidinho, mas quem é mais visual é mais racional. Quem é mais racional tem os seus desafios de mergulhar. E aí, às vezes, eles mergulham para fugir, né? Então, essas nuances a gente precisa
claro, né? Ter esse olhar, para mim é assim, primeiro científico, né? Você entende o que acontece, depois você vai para a prática, por isso também é necessário essa coisa do tirar dúvidas, né? Justamente para fazer esse movimento do que é, do que não é. E mas que legal que você já está nesse movimento aí de ajudar pessoas e Mas foi isso que fez buscar o seu método, buscar um método em que a pessoa pudesse falar. Igual eu te contei aqui, a hum, questão do meu pai e tal. Porque tem gente que quer falar. E esse uhum, método que eu fiz, tipo assim, você pode fazer um comentário, mas não é comentando que você vai fazer o processo. É você no seu pensamento. se eu Então, tivesse. tipo assim, eu fujo demais. Eu Uhum, fujo demais do meu pensamento. uhum, Se uhum, tiver alguém me vigiando, eu sei que tem alguém ali me vigiando, me conduzindo, é até fácil. Mas se eu uhum. tentar fazer sozinho, eu não consigo. Eu fujo, eu distraio a mente. É, é, é isso. Então, eu acho assim que falando eu reprocesso quase mais do que nesse método que eu aprendi. Entendi, entendi. E tá tudo certo. E uma das coisas que é verdadeiro para mim, né, é eu, para formar o método Ressignifique, eu utilizo vários métodos. Não é, porque é só psicossomático, porque é só PNL, porque é só hipnose ericksoniana, porque é só física quântica, porque é só constelação familiar. Não é uma coisa só. E eu sei que tem muitos métodos que dizem assim, não, porque é só esse. Esse método resolve tudo. Eu, Emanuele, acho que o divino nos dá tanta abundância, tantas consciências, tantos olhares, por que não? Por que não fazer esse outro curso que você está fazendo e fazer o curso também do método Ressignifique, né? Porque vai complementar, vai ajudar. Qual que é o objetivo do terapeuta? Não é ajudar o paciente no mais rápido possível e mais profundo possível e pronto. Não é porque, nossa, eu quero que todo mundo diga que eu sou boa. É porque eu quero ajudar a pessoa, eu quero dar para ela. Se eu brinco que se eu pudesse em 2 minutos resolver o problema da vida da pessoa, eu gostaria, né? E eu não paro essa minha busca, eu estou sempre me aperfeiçoando, estou sempre buscando. Para quê? Porque eu sei que dor e sofrimento ninguém quer sentir. Eu digo que ninguém mais tem tempo e nem dinheiro para ficar fazendo terapias horrendas e muitos anos e muitas sessões e muitos não sei o quê, né? Mas nem E todo mundo assim, pensa assim, tá tudo bem. o que me chamou atenção, que tipo assim, nesse método é que você pode atender parente, no seu pode. Uhum, Ah, pode. porque tipo assim, parente tem um pouco de resistência porque não quer falar dos problemas pra Uhum, gente. uhum, E aí me chamou atenção nisso. Então aí eu parei e pensei, bom, se eu for atender uma pessoa próxima, eu posso usar esse método. Se a pessoa se sentir à vontade de falar, eu posso usar o método da Manuele. uhum. Porque tem Mas, pessoa que quer falar. mas no meu método também dá. Teve um atendimento que eu fiz com a pessoa. Foram 3 sessões. Ela era depressiva profundérrima, que ficava 6 meses fechada em casa e 6 meses podendo viver, né, e tal. E ela tinha um problema que ela não gostava de falar. Todos os processos de ressignificação que eu fiz com ela, ela não me falou uma palavra. Eu nem sei o problema dela. Pois é. Mas, né, coloquei ela em transe, fiz os movimentos que precisava fazer. Para quê? Para aliviar a dor. Ela não precisava ficar me falando se ela não quisesse. Homem, às vezes, tem esse desafio também de falar, né? A gente faz Hum. com eles ressignificando dentro do que é possível. E dá resultado, dá super Eu resultado. demorei te achar. Não demorou, você chegou no tempo certo. Não demorou, você chegou no tempo certo. Chegou Outro no dia eu tempo. estava na casa dos meus pais, aí conversando com os primos lá e tal. Aí porque quando eu era pequenininha, diz que eu quase morri. Eu não lembro de quase nada. Que eu comi egiló envenenado.
E aí a minha prima falando assim, e aí minha prima adora lembrar assim das coisas, quando a gente era criança, e tal. Ela falou assim, Adriana, você é normal, você funciona bem na cabeça. Eu, menina, eu funciono tão bem. E eu queria ter encontrado, sei lá, 15 anos atrás, é o que eu encontrei hoje. Uhum. E ter a mente que eu tenho hoje, porque eu teria feito muito mais coisa do que antes. Aí ela falou assim, não, mas você achou isso no momento certo. Se fosse 15 anos atrás, talvez você não ia dar valor. É, E realmente. exatamente isso. Você vai entender isso quando você entender setênios. Cada 7 anos a gente tem uns processos individuais de aprendizado, né? A gente vai passando fases. E por isso que você está chegando com 40 para o método, ou para esse outro método, para o método Ressignifique, porque com 42 você muda o setênio. Nossa, É 7, 14, 21, 28, 35, 42. nossa. Uhum, é isso. Lindona, como foi para você esse momento? Eu tinha que passar pela experiência. E hoje eu falei assim, hoje eu não quero. Quando eu chegou a notificação, eu falei, não quero saber, hoje é minha vez. Uau! E realmente, você foi a primeira. Ele abriu e você foi a primeira. Eu tava aberta no seu perfil, falei, não, que ele entrou, eu tum. Foi isso. Falei, hoje é meu Isso é dia. decisão, né? Isso é decisão. Muito legal. Eu Como falei, é eu que você, preciso passar por esse processo. como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo muito leve, Uhum, muito perfeito. leve. Uhum. Bom, te espero então na formação. Desde o meu coração te agradeço muito por colocar a tua história a serviço, né? Por compartilhar da tua dor, do teu sofrimento. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque tenho certeza que muitas pessoas têm problema com esses cabelitos aqui, né? E não é só sobre o cabelo, mas é sobre toda essa história de autoridades, né, que a gente vai vivendo na nossa vida e na nossa história. Então, grata, muito grata por toda a tua entrega. Tenho certeza que ajudou também a talvez tirar dúvidas de muitas pessoas, né, sobre o próprio método, sobre como conduzir, né, e fiquei muito feliz mesmo que você me acompanhando, né, nesse período curtinho aí de tempo, né, o quanto você já aprendeu, o quanto você já conseguiu identificar na tua filha, né, o porquê que ela sentia tanto desconforto com esse cabelo, com essas puxadinhas de cabelo, né? Eu te agradeço muito, assim, por ter esse olhar também profundo como eu tenho, né? E é isso que eu falei, né? Ah, 2 cursos, vou ficar maluca, né? 13 anos de experiência passados em um curso adianta muito tempo, né? Porque veja, você está com 40, mas teoricamente você vai entrar numa formação que já tem 13 anos de consultório. Já tem 13 anos que foi testado. Entende? E validade, já teve muito tombo, né? Que eu caí, teve muita técnica que eu usei que não deu o resultado que eu queria, e o Ressignifique traz realmente só aquilo que funciona. E é o que eu uso no meu dia a dia, né? Foi muito engraçado, porque esses dias, não tira dúvida, o pessoal perguntou, tá, mas é assim que você faz mesmo? O que você ensina para nós é o que você faz? Eu falei, é o que eu faço. Exatamente, os roteiros, né? Porque tem roteiro lá também de hipnose, né? Roteiros, scripts para ajudar vocês. Por quê? Porque no começo a gente não sabe o que falar. É difícil, né? Você falou assim, ó, sem coceira, né? O que eu pedi para você fazer? Porque sem é não, né? Sem é não. Então, pedi para você sentir como é gostoso poder tocar a mão no cabelo, passar, fazer carinho. Por quê? Porque senão eu podia deixar um registro negativo ainda na tua cabeça, né? No teu sistema cerebral de modo geral. Então, carinho, afeto, né? De outra forma. Isso são coisinhas pequenininhas, macetezinhos pequenininhos, mas que às vezes dão um resultado, fazem diferença no resultado com o cliente, com o paciente. Né? Com certeza. Resolvido? Fechamos a nossa inscrição?
Ai, muito Vou bem. fazer a inscrição agora, antes de dormir. Isso, eu ia dizer, eu vou combinar com todo mundo que está aqui na live também, né? De que, honestamente, né? Eu sei que é do ser humano deixar as coisas para outra, para depois, para, né? Para outro dia, tal. E existem coisas que a gente precisa tomar decisão e agir, né? Porque pensa, né? Você me falou, se há um tempo atrás você tivesse descobrido isso, você teria feito tudo diferente, né? Tenho certeza que daqui a 2 meses você vai agradecer muito você por você ter se inscrito hoje. Porque assim que você se inscrever, você já recebe o acesso à formação, o acesso ao programa Ressignifique e também o acesso ao Vencendo a Autossabotagem. Você já E pode é tipo começar hoje ainda se assim, quiser. eu falei assim, não, eu vou me inscrever porque, cara, eu comprei outro curso, mas meu coração tá no da Emanuele. Por que que eu comprei outro curso? Que lindo. Nossa, eu honro demais tua vida, honro demais. E é muito do sentir, né, Adriana? Porque. E é muito de conectar com a pessoa, né? Porque é a minha verdade, é o meu jeitinho de fazer, é o meu jeitinho de falar, né? E é isso. Se, não só a Adriana, mas se outras pessoas sentiram no coração, então, como a Adriana, querendo pagar para ver, né? Paga para ver fazendo esse movimento, né? Paga para ver fazendo esse movimento, entra, passa pelo Ressignifique Sua Vida. Lá dentro da formação, a gente tem terapeutas que estão também já capacitadas para atender vocês, né? Então, gente, é um mundo. Eu, de verdade, se eu pudesse, Adriana, assim, eu diria para todo mundo só, faz a formação, e depois me conta como é que foi para você. Tanto que eu dou essa garantia, né? Se você fizer a formação e não tiver resultado, conversa comigo que eu devolvo o dinheiro. Porque eu Eu tenho acho que a gente só não, certeza que dá resultado, entende? eu acho que só não tem resultado aquilo que a gente não se esforça. Uhum, E tipo assim, uhum. se você fizer a formação e não atuar, mas pelo menos você vai conseguir olhar ao seu redor, ao redor dos seus familiares e conseguir ajudar pelo menos eles. Já não Exato. vê que hoje eu já não olhei para minha filha ao pentear o cabelo dela e amarrar e ela reclamar que eu estava puxando. E não foi intencional. Claro que E eu já, não. e eu já liguei a chave e falei assim, eu sei o que que causou essa dor. E Eu eu só não tenho sei certeza que a ressignificar. partir de amanhã, ou a partir de hoje, não sei que hora que você vai mexer nos cabelos dela lá, ela já não vai mais sentir essa dor horrenda. Porque a gente ressignificou aqui, né? A gente ressignificou aqui. Você passando a mão no cabelo da tua filha, cuidando da tua filha de maneira diferente. Com certeza. Gratidão. E seja muito bem-vindo.